As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. 8h10. Agora é hora de falar de futebol, é hora de esporte. Jogo Rápido nesta terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Daqui a pouco a tabela de classificação da Série B do Brasileirão. Clube de Regatas Brasil, representante alagoano da Série B, que ontem conseguiu um empate importantíssimo, pontuando, portanto, diante do Amazonas, jogando lá no estado do Amazonas. E claro, também o próximo compromisso do Asa, que vai enfrentar o Lagarto no próximo sábado, em jogo às 15 horas no estádio local. O Asa que busca continuar 100% na competição. Bom lembrar que o Lagarto é o segundo colocado no grupo do Asa, que não pode facilitar a vida. 8h mais 11. Mas quem sabe tudo do Alvinegro Arapiraquense é o repórter Eduardo Cardeal, que chega com as informações. Ok, beleza? Tranquilo? Bom dia pra você. Tô na área, tô chegando aqui no Jogo Rápido com informações do Gigante Alagoano, que tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série D. É o líder na classificação geral. Das 64 equipes, o Asa está na ponta da liderança, é o primeiro colocado, tem a maior média de gol da Série D, inclusive a média de gol do Asa, de gols marcados pelo Asa, é maior do que a média de gol da Série D. É o Gigante, tá de vento em popa, tá sobrando nesse início de Campeonato Brasileiro da 4ª divisão. Gigante Alagoano, que já se reapresentou na tarde de ontem, realizou um trabalho regenerativo, recuperativo para os jogadores que atuaram diante do Sergipe, para aqueles que jogaram apenas um tempo e parte do jogo, o grupo 2 e o grupo 3 realizaram um jogo treino contra a equipe sub-20 do próprio Asa, e hoje à tarde o Asa volta a trabalhar a todo vapor com 100% do elenco, já visando o jogo do próximo sábado, 3 horas da tarde, lá em Lagarto, diante da equipe do Lagarto, né? O Asa que vai em busca da sua 5ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro da 4ª divisão. O Alvinegro Arapiraquense, conforme nós falamos ontem no Futebol Show e também um pouco mais cedo no Jogo Rápido, que após as alterações que o Asa fez, a retirada dos 3 atacantes, do Thiago Alagoano, do Júnior Viçosa e do Quérito, e a entrada do Will, do Marcelo Toscano e também do Jailson, o Asa deu uma caída de produção por causa do ímpeto dos jogadores que estavam abaixo daqueles que já estavam atuando, obviamente. E isso leva um tempo para que o jogador ele pega o time, pega o pique do jogo. Eu conversei com o técnico Raniel Ribeiro sobre essas substituições que foram feitas, que o Asa caiu um pouco de rendimento. Raniel Ribeiro respondeu desta forma. Primeiro o Viçosa, que já era para ter saído praticamente no intervalo, que ele estava sentindo o joelho, então por isso que ele saiu tão cedo, né? Nesse jogo concordo com você, mas discordo nos outros. Nos outros jogos eles entraram e mantiveram um ritmo razoável, mas no jogo de hoje eu não vejo, nem por causa do desenvolvimento deles, talvez mais em posição do próprio Sergipe, de ter se largado, como eu bem falei, de ter se atirado, tanto que a gente teve uma grande chance de fazer o terceiro gol, que foi justamente com as jogadas de Will, do próprio Jailson e o Toscano finalizando. Então é questão de detalhes, e assim, é difícil demais entrar como eles entram na rotação que o jogo está, tentar se encaixar. O Léo e o Guilherme demoraram um pouquinho, mas depois que sentou a gente voltou a ter a posse de bola, voltou a ter um controle favorável do jogo. E eu esqueci de ressaltar na minha primeira avaliação, e volto de novo, falei jogo passado, o pessoal da nossa preparação, fisiologia, departamento médico e fisioterapia estão de parabéns. Nosso time é muito bem fisicamente, muito inteiro dentro do campo, ganha muitas disputas, muitas batalhas. Quando eu falo batalhas é de sprints, de sprints de 10 metros, de 30 metros. Então, isso é fruto do trabalho que esse pessoal também desenvolve. Deixa eu voltar um pouco do jogo ainda, em relação ao Marcelo Toscano. A gente sabe que são características diferentes dele, do Júnior Viçosa. O Toscano, ele está bem fisicamente 100%, ele precisa de uma sequência mais de jogo para tecnicamente ele ter um poder letal, como a gente sabe que ele tem, e ele começar a ter nessa Série D como o Júnior Viçosa vem tendo? Até é estranho falar, mas o percentual do Toscano é 11,7.
né? A gente considera acima de 12, e ele está com 11,7 para a idade que tem, né? Isso que nós vemos, o biotipo dele é mais forte do que gordura, né? Mas é como eu falei, entrar num jogo difícil como esse... Eu tô falando mais pela movimentação dele também, entendeu? Ele até movimenta mais do que o Júnior, concorda? E retém um pouco mais a bola. O Júnior é um cara de dar mais sequência, é um cara de finalizar da última definição. Mas o Toscano também vai contribuir muito. E ainda tem, eu falo sempre nele, não posso esquecer do Yarley. Do Yarley, que eu só oportunizei uma vez e ele fez o gol. Então, é um garoto também que merece um pouquinho mais de espaço e está ganhando o espaço dele. Eu disse por 2 vezes, para finalizar essa coletiva, por 2 vezes no jogo, que o Asa estava jogando em ritmo de treino. Pelo toque de bola, a transição ofensiva, o balanço defensivo, o balanço ofensivo, tudo isso. É em ritmo de treino que joga esse Asa com alegria, com tranquilidade? Isso muito em função daquilo que você trabalha ao longo da semana? Não, Edu, não, ritmo de treino não. Faz uma força danada aí, velho. Uma correria danada, uma intensidade monstra. Como eu falei, o campo ajuda a nossa equipe. Esse campo ajuda. Se vocês lembrarem, principalmente a final do Alagoano contra o CRB, se vocês puderem assistir novamente, assistam. O Rei Pelé também nos potencializou naquele dia, nos fez ser mais técnicos do que somos, mais rápido do que somos. Então eu acredito muito também ao campo, né? E ao envolvimento. Eu pedia para eles assim na pré-eleção que não perdessem esse momento que estamos vivendo, né? A gente às vezes fica lamentando de um parente que foi embora, de uma perda de um amigo e só dá valor àquilo quando perde. Eu disse para eles, não vamos perder isso que nós estamos construindo. Se dediquem, se concentrem hoje no jogo, entrem com a intensidade que o jogo precisa para que essa vitória venha a nosso favor, e assim foi feito, né? Mas não tem ritmo de treino nenhum, não, faço não. Valeu, parabéns, Daniele. Valeu. Aí, portanto, o técnico Raniel Ribeiro conversando conosco aqui dentro do Jogo Rápido. O Asa também, que no dia de ontem sofreu mais uma baixa. Bem, na verdade, foi um em comum acordo, né? O Zé Arthur, atacante, procurou a direção do Asa e pediu desligamento do elenco pelo fato de, neste campeonato brasileiro, não estar sendo aproveitado. Com as chegadas do Marcelo Toscano, do Will, do Yarley, o Zé Arthur perdeu espaço, terminou pedindo desligamento porque viu que não iria conseguir jogar nesse campeonato brasileiro da Série D com a camisa do Gigante Alagoano. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Comando 91. Você está conferindo o Jogo Rápido, tá aí o repórter Eduardo Cardeal trazendo as últimas do Asa. O Asa que tá na Série D do Brasileirão, 4 jogos, 4 vitórias, fazendo muito gol. Júnior Viçosa no seu melhor momento, pelo menos nessa temporada com Asa, e agora vai para Sergipe, volta para Sergipe, o caminho já é conhecido. E vamos torcer para que o Alvinegro traga mais 3 pontos importantes e continue isoladíssimo na classe, aliás, na liderança do grupo A4. O segundo colocado, é bom lembrar, o Lagarto, com 7 pontos. Portanto, uma diferença fundamental do Asa, mas não pode dar bobeira. E agora vamos trazer o repórter Alan Jones, que é especialista nos clubes da capital alagoanas. Alan, bom dia. Um ótimo dia, amigos do Jogo Rápido, e a gente começa falando do empate ontem do CRB, 1-1 contra o Amazonas fora de casa. O jogo muito ruim, muito abaixo do Clube de Regatas Brasil. O CRB não teve numa noite inspirada e deixa de ganhar 2 pontos fora de casa, já que o Amazonas faz uma péssima campanha, demonstrou muita fragilidade em campo. O Amazonas que abriu o placar aos 7 minutos com um gol de pênalti do Luan, e o CRB só conseguiu o gol de empate aos 47 do segundo tempo, no cruzamento da esquerda do Matheus Ribeiro e o cabeceio do Rafinha. Gol que deixa o CRB a princípio na 6ª rodada. A rodada foi boa, o Galo não perdeu posição, soma 12 pontos e agora volta para Maceió nesta terça-feira, se representa amanhã. O resto do dia vai ser de descanso para os atletas, e a partir de amanhã, de quarta-feira, o técnico Eduardo Barroca já começa o processo de treinamentos para montar a equipe que joga contra o Criciúma domingo no estádio Rei Pelé. Ontem,
As ausências do volante Igor Meritão e do atacante Thiaguinho fizeram muita falta para o CRB, que deixou aí de conquistar uma nova vitória no Campeonato Brasileiro. Já o CSA, que se representa nesta terça-feira, iniciando a preparação para encarar a Tombense, sábado fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Para esse jogo, o técnico Igor Magalhães já vai poder voltar a contar com o lateral direito Felipe Albuquerque, mas há uma dúvida em relação à condição clínica do Braia. Ele que saiu lesionado no segundo tempo na vitória sobre o Maringá, teve uma lesão no tornozelo, está sendo avaliado pelo departamento médico do CSA, é dúvida a princípio para a viagem visando o jogo contra a Tombense sábado fora de casa em Minas Gerais. A vitória contra o Maringá no último domingo dá tranquilidade ao time do CSA para, quem sabe, buscar agora a sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C. Novas do CRB e do CSA na nossa programação esportiva à noite, dentro do Futebol Show, a partir das 7 horas da noite. Um forte abraço a todos e um ótimo dia. Comando 91. Grande Alan Jones, que volta à noite aí. O homem sabe tudo do CRB, do CSA. O CSA que está muito bem também aí, deu uma recuperada, venceu o Maringá jogando em casa pela Série C do Brasileirão. E agora vamos a outro especialista comentando futebol alagoano, com destaque também para a atuação do Clube de Regatas Brasil. Viderlan Araújo, o canhão do futebol. Olá, amigos da NN, um grande abraço, uma ótima manhã para todo mundo. E ontem nós acompanhamos o desempenho do CRB jogando contra o Amazonas. Tomou um susto, mas no final do jogo prevaleceu o empate. Um resultado de 1-1 que acabou sendo, apesar das circunstâncias, um resultado satisfatório. O fato de não ter perdido fora de casa. O grande problema do CRB e do trabalho do técnico Eduardo Barroca é manter uma consistência coletiva para a sequência desta segunda divisão no futebol nacional. Todos nós estamos sabendo que o torcedor do CRB tem uma expectativa enorme em fazer a equipe subir para a Série A, jogar a elite do futebol nacional. Quando chega a Série B do Campeonato Brasileiro, é essa atmosfera que se forma no Clube de Regatas Brasil. A diretoria tem feito investimento, tem tentado buscar alternativas no mercado e, naturalmente, mesmo com as baixas no jogo de ontem, a equipe conseguiu, no meu entendimento, um resultado satisfatório, mas que todos nós sabemos que vai precisar de algo mais para poder chegar nesse seleto grupo das 4 melhores equipes da competição e se manter ao final da 38ª rodada, que é a última rodada da competição e que vai apresentar para o público os 4 classificados para a elite do futebol brasileiro em 2026. Tem esse sido o estigma do CRB nos últimos anos, uma pressão muito forte para que a equipe venha subir para a Série A, e isso tem prejudicado também em termos de pressão de torcida e de segmentos da imprensa, prejudica bastante o andamento de situações do CRB que podem até ser positivas. Se uma equipe tem uma boa sequência de vitórias, já começa a se construir essa atmosfera, essa pressão, a ansiedade acaba tomando conta de um CRB ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Do segmento da torcida, isso é muito normal acontecer, mas de segmentos da imprensa, isso acaba sendo muitas vezes uma maneira precipitada e que deixa para todos esse clima de pressão que o clube tem sempre que começa a competição. Nós vamos continuar acompanhando o desempenho do CRB. Foi para mim importante sim esse resultado de empate na casa do adversário e tentar nessa caminhada, continuar somando pontos para poder ficar mais perto da permanência e logo depois desse tão cobiçado acesso para a Série A do futebol brasileiro no próximo ano. Um grande abraço, à noite nós estaremos de volta no Futebol Show, trazendo os nossos comentários aqui na sequência da programação da NN. Comando 91, Rádio NN. Viderlan retorna à noite também no Futebol Show, falando muito mais do futebol alagoano, claro, com destaques para o Alagoano, Zaza, CSA e o CRB. Bom, para a gente já ir para a reta final da edição de hoje do Jogo Rápido, vamos à tabela de classificação do Galo, como é que está aí a Série B do Brasileirão depois do jogo de ontem. A classificação está assim: o Goiás com 16 pontos em primeiro, Vila Nova, segundo em terceiro, com 13 pontos, é o segundo. O Avaí é o terceiro com 12 pontos. O Remo é o quarto também com 12 pontos. Logo em seguida, o Cuiabá com 12 pontos.
O Clube de Regatas Brasil, depois do empate de ontem, mantém-se no 6º lugar com 12 pontos. Chapecoense, 7ª colocada, 10 pontos. Curitiba na 8ª posição com 10 pontos. O Atlético Paranaense com 10 pontos. O Operário com 10 pontos. O Atlético, que é o 9º colocado, e o Operário lá do estado do Paraná, ambos na verdade do Paraná, com 10 pontos. A gente vai parando aí até o 10º colocado, portanto, confirmando. Nós vamos continuar, né? Ferroviária é a 11ª com 10 pontos, seguido do Atlético Goianiense com 10, que é o 12º. 13º, Novo Horizontino com 10 pontos. Aí vem aí o América Mineiro, representando, claro, o estado de Minas Gerais, com 9 pontos. Atlético Clube, 6 pontos, é o 15º. O América é o 14º. Em 16º, Criciúma com 6 pontos, e na zona de rebaixamento, a zona que ninguém quer, o Volta Redonda, o 17º com 5 pontos, Botafogo de São Paulo com 5 pontos é o 18º, o Amazonas, que ontem empatou com o Galo jogando por lá, com 3 pontos é o 19º colocado, e o Paysandu está segurando a lanterna com as duas mãos, é o 20º colocado na Série B do Brasileirão com apenas 2 pontos. Para a gente concluir, vamos à tabela agora do Asa. Temos aí o grupo A4 do Asa, Pirulito, para a gente ver só para relembrar. O Asa está com 12 pontos, né? São 4 jogos, portanto 12 pontos. O Lagarto é o 10º, portanto, vamos lá então. O Asa, no seu grupo, no A4, o Asa com 12 pontos. O Lagarto vem logo em seguida com 7 pontos, portanto, a diferença importante, favorável para o Asa. Jequié, 3º colocado com 6 pontos. Juazeirense é o 4º colocado com 5 pontos. União é o 5º com 4 pontos, também com 4 pontos o time do Sergipe, que o Asa venceu no último fim de semana, é o 6º colocado. Barcelona de Ilhéus é o 7º com 3 pontos, e o Penedense, segurando a lanterna com as duas mãos e os 2 pés, é o 8º colocado com apenas 2 pontos. E com estas informações você conferiu a edição desta terça-feira do Jogo Rápido. Jogo Rápido, de volta a qualquer momento na programação. Oferecimento Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro. Beba com moderação. Panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado. Rua Adrião Henrique da Silva, 75, Jardim Tropical, 3530-2549. Falcão Aquapark, seu lazer em família. Rodovia L220, povoado Papa Farinha, em Limoeiro de Anadia, a 15 minutos de Arapiraca.